Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal do Pirula. Homeschooling é a solução do bullying? Interrogação. E vamos usar esse react como desculpa para falar sobre educação, homeschooling, bullying e tudo mais que der para encaixar. Então, bora que bora. Sempre que eu falo Pirula, eu lembro de um vídeo que, inclusive, eu até tava vendo aqui antes de fazer o react, eu tava vendo se esse vídeo tá no ar ainda, que é um vídeo do Pirula lendo um texto do Olavo. Pra quem não manja, né, o Olavo de Carvalho, ele ele nos deu um presente muito grande, que foi quando ele nos noticiou sobre os fetos abortados da Pepsi, né? Aqui, ó. Aqui, ó, esse é o vídeo original. Não, mas não era esse vídeo que eu tava vendo. Caraca, eu tava vendo o vídeo agora. Olavo sobre o Pirula. Daí ele faz um vídeo falando que a Pepsi estava adoçando as suas bebidas com fetos abortados. Pirula repercute, faz um vídeo resposta. Numa época que vídeo resposta era bem mais comum, não tinha o fenômeno do react. Na época, se fosse atualmente, a gente ia fazer react ao Olavo falando merda. Mas na época era vídeo resposta que se fazia. Daí o Olavo faz um vídeo zoando o nome do Pirula, né? Daí o Pirula depois faz uma interpretação desse vídeo. E o Olavo fala assim, Pirula, né? Daí sempre que eu falo Pirula desse jeito, eu lembro desse vídeo. Esse vídeo é muito engraçado, cara. Assista esse vídeo. Resposta: o bravo sem trabalho. Aqui, ó. Humanamente impossível. Os outros formados em biologia, um tal de pirula. Pirula. Um tal de Pirula. Sujeito chamado pirula. Meu Deus do Assista esse vídeo depois, esse vídeo é legal. E assista um vídeo do fetos abortados. A explicação do Pirula, né? Do Pirula, meu. Mas bora que bora. O assunto nem é esse. Já desvirtuei completamente o react. O assunto é homeschooling e bullying. Bora lá. Sobre o garoto que foi pisoteado na escola e morreu. Voltou a discussão sobre o homeschooling, pois evitaria o bullying. O que acha do homeschooling? David, eu não vi a história desse moleque. Alguém me marcou no Twitter ontem à noite, eu tava muito cansado para ler. É um assunto que me dá uns gatilhos violentos, então eu também tenho muita dificuldade Eu também não estou sabendo de verdade, assim. Não vou saber pontuar sobre esse detalhe da questão do pisoteio. de ver sobre isso. Mas eu comentei isso daí numa outra live que até virou corte também, sobre essa questão do homeschooling. Não, sobre a questão do homeschooling não, sobre a questão do bullying. A questão do bullying eu comentei. Que acaba entrando um pouco nessa pergunta que você me fez. Para começar, eu lamento muito. Lamento muito por isso. É uma falha de todo mundo, é uma falha dos pais, é uma falha dos pais dos meninos que pisotearam, é uma falha dos adultos que estavam ali, que deveriam estar, talvez, supervisionando. Como eu falei, eu não sei o caso. Eu não sei se tinha professor, se não tinha, se tinha não sei o que, não sei o que lá. Eu nem sabia que tinha sido pisoteado. Sério, eu não sabia de nada disso daí. Mas é sempre falha dos adultos, tá? É sempre falha dos adultos. Seja os professores, seja os diretores, seja das pessoas que perceberam que tinha risco para o rapaz sofrer. Porque esse é que é o problema, entendeu? Quando eu sofria muito bullying na escola, os professores falavam para eu me adequar, falavam para, olha, o pessoal pegar leve, falavam para não sei o quê. Tudo bem, talvez na minha escola eu não corresse realmente algum risco maior. Mas, cara, tem certas situações em que alguma coisa muito séria tem que fazer. É igual uma pessoa que tem intenções suicidas, por exemplo, sabe? Cara, você não pode deixar essa pessoa sozinha. Se ela tá com intenções suicidas, ela não pode ficar sozinha um minuto. Se você tem uma pessoa que está sofrendo bullying perigoso, um bullying muito intenso e que está beirando coisas severas, cara, você tem que fazer isso antes, cara. É esquadrão antibomba, sabe? A mesma lógica. Não pode ficar esperando e falando, não, veja bem, ele é perseguido, mas é porque não sabe se defender, não, mas é porque a família do outro lá que faz bullying é complicada, o menino é muito agressivo. Cara, não, 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 não. Expulsa quem faz bullying, protege o cara que tá sofrendo bullying, sei lá, dá um jeito, desvia, faz outra coisa, entendeu? Faz outra coisa. Cara, esse é um problema frequente que envolve duas questões, assim. Parei o Vem Pirula que no algo Inferno. tem que ser feito. É, é uma questão, e tem que ser uma autocrítica dos professores, que é, primeiro,
A verdade é que o corpo docente não sabe o que fazer, de verdade, assim. E não é passando pano. É, na verdade, o corpo docente não é preparado para tal. Se você for na maioria dos cursos de licenciatura, formação de licenciatura, eu acho muito difícil você ter algum tipo de formação de contenção de danos ou de reação em frente ao bullying. Por que eu tô falando de formação? Por isso vai fazer com que cada professor fique no freestyle. Então, cada professor vai agir de uma maneira durante uma cena de bullying. Vai ter o professor que vai ignorar e vai deixar o bullying acontecer. Vai ter o professor que vai falar silêncio, não façam isso, e não resolve a situação, porque o bullying para na aula dele, mas continua nas redes sociais, continua no WhatsApp, continua nas outras aulas. Vai ter o professor que vai dar sermão, mas também não funciona sermões momentâneos e de tempos em tempos não funciona, porque o bullying é um problema frequente e crônico. Se um sermão fosse resolver uma situação, não teria mais problema de bullying. E vai ter a questão de que a maioria das escolas não tem um projeto pedagógico, uma estrutura regimental, não tem uma preparação regimental, não tem uma preparação pedagógica, não tem uma preparação de convivência para resolver realmente a questão de bullying. São poucas as escolas que possuem algum tipo de procedimento para o bullying. Porque vamos ser sinceros também, do ponto de vista pedagógico, a expulsão não funciona. Porque a expulsão já foi feita tempos e tempos e tempos. Lógico que a expulsão tem que ser feita muitas vezes para, como o Pirula falou, deixar a pessoa que está sofrendo bullying em segurança, porque o bullying pode ir para níveis de agressão. Mas sabemos o que acontece. O cara vai para outra escola, a situação de bullying vai só transitar para outra escola. Não à toa você tem casos de alunos que são expulsos 3 vezes, 4 vezes, e no final das contas, às vezes, ele para na primeira escola que ele foi expulso. Ele roda todas as escolas para depois parar na primeira escola que ele foi expulso. Por quê? Porque a gente não tem um plano de ação contra o bullying de verdade. Quando eu digo plano de ação, eu tô falando de um planejamento. Eu não tô falando de um planejamento burocrático nem pragmático. Mas eu tô falando algo que não seja palestras esporádicas, trabalhos de cartazes. Tô falando de um planejamento consistente. De tipo, quais são as ações tomadas no caso de bullying? Para quem que o professor tem que levar? Porque esse é um grande problema da maioria das escolas. O professor vê uma questão de bullying, ele não tem um canal para onde levar. Porque se ele leva para a diretoria não tem um projeto pedagógico, a diretoria dá uma bronca pro aluno, o aluno volta. A diretoria dá uma advertência, o aluno volta. Vai ter uma hora que o professor cansa. Quantos professores, eu falo por mim que trabalho com educação, tenta resolver, não vai. Manda para a diretoria, não vai. Faz a advertência, não vai. Faz ocorrência, não vai. Você desiste? Deveria desistir? Não. É passar pano? Não. É só assumir os nossos próprios erros e uma autocrítica. A maioria das escolas não tem um planejamento do que fazer. A maioria das escolas não tem um planejamento nem para o professor, nem para o agressor, nem para a vítima. Por isso que a gente fica nesse freestyle de falar com a vítima e falar, ó, dá uma baixada na bola, não provoca. Ou dá um esporro no cara que tá fazendo bullying como se fosse resolver. Só que as duas propostas não resolvem o bullying. Você pegar o cara que tá fazendo bullying e fazer bullying com ele, dar um esporro na frente de sala de aula, falar, ah, mas você também é um ridículo, que moral que você tem pra falar do fulano de tal, não resolve. Às vezes faz o efeito mola, né? O cara que sofreu bullying fica mais indignado ainda e ele vai querer fazer mais bullying ainda, né? O que a gente precisa, no final das contas, dentro da escola, é de 1 milhão de coisas. Mas eu acho que primórdio, para começar a conversar e ter planejamentos realmente consistentes, é planejamentos estratégicos. O que fazer? Qual é que é a primeira atitude? Quais que são as segundas atitudes? Como que eu trato essa questão do bullying a longo prazo? A gente tem soluções esporádicas. Então, quando tem um problema, chama uma palestra, dá um esporro, chama na diretoria,
faz algum gracejo, alguma coisa, mas isso não resolve um problema que é estrutural. Problemas estruturais se resolvem de maneira estrutural, desenhando uma estrutura nova, desenhando um projeto novo, certo? Um projeto pedagógico diferente. É igual o aprendizado. Não tem como você aprender rapidamente, porque, vamos ser sinceros, a gente precisa de um projeto pedagógico, porque eu não posso pegar o bullying, o cara que cometeu o bullying, e simplesmente excluir do ambiente escolar. Eu preciso de alguma maneira ensinar pra esse cara que o que ele tá fazendo é errado, tá ligado? Antes que aconteça a merda. E, infelizmente, os adultos não aprendem. Infelizmente, não aprendem. E agora, com a internet, é pior ainda. É mais difícil ainda. Mas a culpa nunca é do jovem ou do adolescente. Ponto. Mesmo que, mas já tem 15 anos, já sabe o que está fazendo, já não é uma coisa, eu sei. Mas uma vez que o adolescente, ele é análogo, eu sei, as pessoas vão detestar a minha analogia, mas enfim, uma vez que adolescentes, né, da espécie humana, são análogos a babuínos, você esperar a maturidade desse pessoal, enfim, é esperar que uma macieira dê laranja, tá ligado? Então, não adianta. São os adultos em volta que tem que tomar alguma atitude e ver o que vai acontecer. Junto os pais, sabe? Tipo, os pais do menino que sofre bullying com os pais do menino que faz bullying. E qualquer coisa, tipo, sugere que saia da escola mesmo. Troca de classe, se for possível. Se não for, em última análise, talvez valha a pena fazer homeschooling. Apesar de que geralmente trocar de escola já é uma boa maneira. Mas, falando sobre homeschooling, tem um ou outro ponto. É que essa que é a questão. Projetos pedagógicos duradouros, porque até o homeschooling não ajuda, né? Vai só te excluir da sua vivência, tá sendo excluído, porque, de novo, é culpa dos adultos, então aquela criança, aquele adolescente que tá fazendo bullying, a gente precisa pensar de uma maneira que ele consiga viver em sociedade, né? E começa pela escola, né? Ponto positivo do homeschooling, a meu ver, que é justamente essa questão do bullying e uma outra questão envolvendo algumas coisas com pessoas com habilidades especiais, por exemplo, pessoa superdotada, às vezes uma pessoa que tem, como se fala, uma dificuldade muito grande de socialização. Mas em linhas gerais eu sou contrário ao homeschooling. Em linhas gerais eu sou contrário. Eu acho que o homeschooling ele é uma maneira de você intocar pessoas em bolhas. Não adianta falar que, mas os pais, eles sabem, não sei o quê, mas tem os amiguinhos da rua. Tem os amiguinhos da rua. Tem os amiguinhos sei lá, da igreja. Porque geralmente quem professa essa história do homeschooling, em linha geral, não estou falando que é todo mundo, mas geralmente é crente. Por quê? É. Porque tem medo que os filhos aprendam na escola sobre evolução, sobre as versões da história mais... como é que se fala? De maior consenso dentro da historiografia. Tem medo que aprenda sobre uma série de coisas como diversidade sexual, tem medo que aprenda sobre educação sexual. Então, geralmente, esse pessoal ultraconservador e paranoico que não quer. Tem medo do currículo oculto da escola, né? Tem medo que no intervalo ele veja pornografia, de que ele paquere. Tem o currículo, tem o medo do currículo, né? Mas também tem o medo, muitos pais têm o medo do currículo da vida, né? O que vão falar pro meu filho? Meu filho vai ouvir palavrão, meu filho vai ver vídeo que não deveria ver e tudo mais, né? É que os filhos sejam tocados pelas mãos, seja das escolas particulares, seja do Estado. E aí querem manter eles em casa. E isso é anticidadão, na verdade, né? Você não está criando cidadãos, você está criando pessoas que vão estar totalmente despreparadas para a vida em vários aspectos. Isso quer dizer que a escola é uma maravilha? Não, não, de jeito nenhum. Isso quer dizer que se eu pudesse ter escolhido em algum momento da minha vida não ter feito escola presencial, eu teria feito? Sim, exatamente, é isso que você está ouvindo. Eu, eventualmente, tinha momentos que eu queria, né? Óbvio que eu não falava isso porque eu não sabia nem que podia, mas eu gostaria de poder fazer aula em casa. Para mim ia ser muito melhor, entendeu? Eu ia aprender muito mais e não ia sofrer tanto. Tudo bem que também, mas por outro lado, eu fiz bons amigos na escola. Eu não ia interagir com ninguém. Por quê? Porque eu morava num prédio que só tinha velho. Morava num prédio que só tinha velho, não tinha criança, não tinha adolescente, não tinha gente da minha idade. Eu ia ser a pessoa mais isolada do universo. Mas você não brincava na rua? Era uma avenida. Brincar na rua significava ser atropelado.
Sabe, tem alguns lugares com algumas realidades que talvez a pessoa possa estar dentro da comunidade assim. Mas a princípio, homeschooling é um jeito de você criar bitolado. Ao contrário do que o pessoal pensa. Né? Não, a escola bitola. A escola não bitola porra nenhuma. Os professores não conseguem nem dar aula. Entendeu? A escola não Isso. bitola nada. Muito pelo contrário. Ia dar muito poder pro professor, pô. Pega, por exemplo, vamos tirar um português e matemática, porque o professor de português e matemática passa bastante tempo. No ensino fundamental 2, o professor de português e matemática, sem ser um ensino fundamental 1, né? Que aí é um mesmo professor, ou no máximo 2, 3 professores, né? Aí eles passam umas 4 horas com os alunos. Mas pega o Fundamental 2 e ensino médio, que já são os adolescentes. Cara, o professor de matemática e português passa mais tempo porque ele tem geralmente 5 e 6 aulas. Mas os outros professores, eles geralmente têm de 2 a 4 aulas. Eles passam no máximo 2 horas e alguns minutos com os alunos por semana. Cara, vou falar, se eu, em 2 horas e alguns minutos por semana, consigo convencer o filho de alguém a alguma coisa, eu sou um mestre, eu sou um gênio. Parceiro, eu não consigo nem convencer eles a que a matéria é importante para a vida, tá ligado? O professor não consegue nem falar, não, pô, a matéria de ciências, cara, é para você entender como que funciona o universo. Não consigo nem convencer a isso. Imagina convencer o aluno a acreditar em algum viés político dentro de uma aula limitada ao material didático, por exemplo, tá ligado? Você acha que o professor de história consegue realmente convencer o aluno de alguma coisa entre as aulas que ele está tentando convencer que é importante o aluno saber a história do Egito Antigo, tá ligado? Pô, é 2 horas e pouco por semana. Esse aluno passa muito mais tempo com os pais. Esse aluno passa muito mais tempo com a televisão, com o TikTok, com o YouTube, com os amigos, na igreja. Ah, mano, até a igreja tem mais tempo com essa criança do que o professor. E você vai me falar que essa criança tá sendo lobotomizada pela escola? Eu acho que muitas vezes isso é pais que não é possível, não passam tempo com a criança. São pais que deixam o celular na mão da criança e deixam a criança ser criada pelo celular ou pela televisão. Porque qualquer pai que quiser vai passar muito mais tempo com o seu filho por dia do que os professores. A não ser casos, lógico, específicos. Pais que, sei lá, têm turnos de trabalho gigantescos, estão em situações específicas. Mas, pô, um pai normal não, né? Mas vamos dizer um trabalho tradicional ali, 8 horas por dia, horário comercial. Você consegue passar 1 hora, 2 horinhas com seu filho, tá ligado? Você vai passar, às vezes, por semana, muito mais tempo do que seu filho do que um professor de história, de geografia, de ciências e tudo mais. Agora, essa questão do sofrimento dos alunos, isso é culpa dos adultos. A escola não era para ser um sofrimento do ponto de vista de sociabilidade. Agora, é claro, como eu falei, jovem é tudo babuíno. Então, aí você precisa controlar eles, né? Você não vai esperar maturidade e racionalidade do pessoal que tá ali daquele jeito. Aí você tem que pôr as rédeas. E aí, ó, sinto muito, você tem que ficar de olho, né? Você tem que saber o que tá acontecendo. Então, eu acho que em alguns casos extremos, eu até entendo que o homeschooling possa ser feito. Agora, quer fazer homeschooling? Se for para implementar o homeschooling, tem que ter um puta controle do Estado em cima de quem está fazendo o homeschooling. Um Né? puta controle do Estado. Fiscalizações constantes. Em vários aspectos. Tem que ir assistente social toda semana lá, para ver, ou pelo menos no começo e depois ir passando, mas tem que ir sempre. Porque muitas vezes também tem o caso de que não é só porque os pais são bitolados e conservadores e querem que o filho não seja tocado pelas mãos do Satanás. Às vezes são pais que abusam dos filhos de várias maneiras Né? possíveis, das piores possíveis. Às vezes são pais que mantêm os filhos em cárcere privado, entendeu? E isso precisa ser observado. E por isso que toda semana tem que ir alguém lá. Tem que ir assistente social. Tem que dar uma olhada lá para ver. Que qualquer coisa, né, você tem que, às vezes, até tirar a criança da família.
E se faz homeschooling, você tem que entender por que está acontecendo. Por que escolheu fazer homeschooling, entendeu? Tem que ter não só conseguir uma autorização, como também uma fiscalização dessas pessoas. E eu sei que provas, eventualmente, vão ter que ser feitas presencialmente, pelo menos no modelo do homeschooling lá que tinha sido proposto. E outra, o conteúdo que está sendo ensinado tem que ser avaliado também. Isso daí são as provas, né? Eu acho que nas provas você avalia o conteúdo, né? Para saber se a criança está aprendendo de fato o que ela tem que aprender na escola, se ela está sendo bem acompanhada. Às vezes vai estar até melhor, né? Mas isso eu acho que, assim, quem propõe essa ideia de homeschooling não está afim. Não está afim de ter assistente social pentelhando toda semana. Não está afim sei lá, de ter que levar para fazer prova que vai ter que responder as coisas que eles não querem, entendeu? Vão ficar Ter formação, né? Porque, pô, com com todo respeito a qualquer pai que queira homeschooling, vai ter uma hora que você tem que fazer uma formação didática, né? De tipo, que você tem capacidade de ensinar o seu filho as disciplinas do ensino médio, por exemplo, que são um pouquinho mais complexas, porque eu acredito que todo mundo que terminou o ensino médio vai ter, a cada vez que. E os pais que têm ensino superior, apesar de ser formado em alguma coisa, vai ter facilidade no começo. Mas cada vez que for o conteúdo ficando cada vez mais complexo, o pai vai ficar mais difícil. Então seria bom o Estado também pedir algum tipo de formação didática daquele pai, né? testando os resultados da prova. No fim das contas, você vai ter evasão escolar. Que já está tendo. Né? Você vai ter mais evasão escolar. Porque os pais não vão aceitar. Vai ser essa merda. Vai ser essa merda. E, no fim das contas, ainda tem a questão de algumas pessoas com necessidades especiais que precisam interagir. Estava tendo muito uma discussão com relação a crianças e adolescentes autistas ou com outros tipos de problema de sociabilidade, ou algumas peculiaridades que possam gerar dificuldade de sociabilização. E o Link discutiu isso muito bem em uma das lives dele, acho que foi também faz uns 2, 3 meses, que ele mesmo já teve, né, que dá aula para alunos com essa condição especial. E é muito importante que esses alunos convivam com outras crianças e outros jovens. E se você deixar eles convivendo só com crianças que têm as mesmas condições deles, as mesmas características deles, ou sem conviver com criança nenhuma na sua casa, etc., porque os pais muitas vezes não sabem lidar com crianças ou adolescentes que possuem essas peculiaridades, se você deixar isso, ela vai ter uma sociabilização incompleta. Muito pelo contrário, são pessoas que já têm essa dificuldade inerente, elas precisam ir para a escola e fazer as coisas, criar responsabilidade, criar interação e todas essas coisas. Precisa disso, precisa. Aprender a tirar dúvida com alguém que não seja da família, sabe? Isso precisa acontecer. Só que, aquilo que o Link falou, o professor, em linhas gerais, não tem treinamento para isso. Então você precisa de um profissional, um pedagogo, psicólogo, sei lá quem, que acompanhe estas crianças na sala de aula enquanto o professor dá aula. E aí sim, aí você está tendo. Essa é uma regulamentação que já devia ter vindo do Estado, não sei se tem obrigatoriamente. Existem algumas portarias, né? Mas psicólogo, cara, já tá mais da hora de todas as escolas terem psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogas full time. Full time. Não tô falando de tipo. Porque hoje em dia tem alguns lugares, principalmente prefeituras, que acontece? Pega um psicólogo ou dois, e esses dois psicólogos ficam responsáveis por 6, 7 escolas. E eles vão de segunda a terça em uma escola, quarta, quinta em outra escola, sexta na outra escola. Não, eu falo de psicólogo full time, tá ligado? Psicólogo que trabalha full time para aquela escola, para os alunos daquela escola, com os laudados daquela escola. Laudados são os alunos que possuem laudos médicos, né? E para trabalhar as peculiaridades, o que precisa em sociabilidade, em provas, porque além disso, né, tem muitos alunos que precisam de provas adaptadas, precisam de atividades adaptadas, precisam de uma série de requisitos, né? E muitas vezes o professor, cara, não é, às vezes ele tem formação, pode até ter formação de educação especial, mas você tem professor, cara, que às vezes dá aula do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. O professor tem mais de 200 alunos para dar conta. Dependendo da escola, muito mais de 200 alunos.
como que esse professor vai ter tempo de fazer, além disso, além do material pedagógico tradicional, vamos dizer assim, ele fazer atividades adaptadas para todos os alunos que possuem algum tipo de requisito. Não que esses alunos não mereçam ter, eles têm que ter essas atividades porque a psicologia demanda isso deles e da escola. Mas o professor não tem tempo, tá ligado? Pra fazer tudo isso, mesmo que ele tenha formação, por exemplo. Tendo uma integração muito melhor e mais saudável para a criança e para todas as crianças, sejam as com peculiaridades diferentes, sejam as outras, e melhor para o professor também. E melhor para o psicólogo barra pedagogo que ganha um emprego. Então, tipo, no fim das contas é isso, tá? Então, em linhas gerais, eu tendo a ser contrário ao homeschooling do ponto de vista racional. Do ponto de vista racional. Do ponto de vista emocional, eu, em alguns momentos, queria ter feito homeschooling, mas eu também não me arrependo, não, porque eu fiz bons amigos. Eu fiz bons amigos, eu tive momentos muito divertidos na minha adolescência. Eu limaria da minha adolescência os problemas de bullying. E isso eu não vou colocar nas minhas costas, só. Eu concordo, eu era uma pessoa complicada, eu era uma pessoa difícil, eu me bateria se eu tivesse na minha época. Mas também ninguém nunca soube lidar direito comigo, sendo bem honesto. Então, eu não vou me vitimizar, mas também não vou me culpar. Nenhum nem outro. É meio a meio, entendeu? Eu era uma pessoa com dificuldade mesmo, que eu realmente, umas merda que eu fazia, que eu falava, realmente eu era pra eu ter tomado pelo menos gelo. E, por outro lado, também, eu sempre tive algumas dificuldades também. E essas dificuldades podiam ter sido melhor assessoradas pelos adultos, que não sabiam, não tinha obrigação de saber. Era nos 80, 90, pô, ninguém sabia porra nenhuma, entendeu? De como lidar com essas coisas. Enfim, a diretora da minha escola, que era pedagoga, a diretora não, a coordenadora da escola, que era pedagoga, sabia um pouquinho mais, mas ela também falava umas coisas que era, tipo, eu até brincava com a minha mãe, que eu falava assim, ela fica falando lá, ela chega começando. Não, porque veja bem, porque as conjecturas das adverbiáceas que temos dentro de um contexto mais amplo, inserido numa pedagogia mais, sei lá, enfim, qualquer coisa. Cara, ela só falava palavras difíceis e que não tinham sentido nenhum, que depois eu fui entender nas minhas aulas de licenciatura. Então também não ajudava muito, assim, entendeu? Então, sei lá, isso daí era uma coisa foda, cara, uma coisa foda. Então, assim, eu quero esquecer da minha cabeça, e nunca vou esquecer, porque inclusive meus neurônios foram moldados dessa forma, né? O bullying molda neurônios, quando ele é feito antes dos 18 anos. Eu gostaria de esquecer uma boa parte do que eu sofri na escola, mas ao mesmo tempo não quero apagar todas as experiências da escola porque elas foram fundamentais para mim. Se eu não tivesse tido a experiência da escola, eu certamente hoje não saberia conversar com pessoas. Eu ia ser um bicho, assim, sabe? Bichinho do mato, assim. Né? Que no caso, eu não ia ser encarcerado dentro de casa pelos meus pais, mas eu ia ser criado de uma maneira muito particular, digamos assim, né? Se eu não tivesse ido para a escola. E outra, por exemplo, quando eu comecei a ir na casa dos meus amigos da escola, e tem que ser lares heterogêneos, não tem jeito. Eu comecei a perceber diferenças de coisas que só aconteciam na minha casa. De termos, expressões, maneiras de organizar a casa, de dividir os horários, o que janta, o que almoça, né? O tipo de comida. Todas essas coisas eu só fui perceber quando eu saí da casa dos meus pais e ia para casa dos meus amiguinhos, dos meus colegas, etc, entendeu? Antes disso, né, para mim a minha vida era aquilo. Imagina que horror seria se todo o meu parâmetro tivesse sido meu pai, minha mãe e o resto da minha família. Entendeu? Já que eu não ia ter a convivência de outras crianças e adolescentes, porque não tinha ali perto. Imagina que horror que ia ser a minha realidade, entendeu? Eu ia ser uma pessoa assim, entendeu? Então, em linhas gerais, eu sou contra o homeschooling. Ainda que eu entenda que em certos casos particulares talvez seja a solução. Mas aí alguém comentou aqui, pode ter um EAD, né? O EAD talvez seja bem melhor do que o homeschooling. Eu não sei. Em linhas gerais é isso. Inclusive tem o React já terminando, né, o vídeo do piloto terminando, daí pra terminar, tem até uma área que eu nem sabia que existia. Descobri montando uma aula para os alunos, a área da psicologia ambiental que vai falar só sobre isso, né? Como o ambiente é importante para moldar. Eu acabei caindo pesquisando sobre algumas questões de psicologia. Eu estava pesquisando sobre aprendizado. E eu estava pesquisando sobre
teorias de aprendizado, o que que é aprender? Quando que a psicologia determina que alguém aprendeu algo, né? Eu caí numa pesquisa de psicologia ambiental feita no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Eles pegaram 3 gerações de famílias diferentes, 3 gerações da mesma família, quer dizer, em casas diferentes, em pontos diferentes da Barra Funda, e entrevistaram eles para ver como que foi crescer em aspectos, em momentos históricos diferentes do bairro, porque, segundo o que o próprio trabalho fala, o bairro da Barra Funda passou de ser um bairro residencial de vila, ou seja, era um bairro onde as crianças brincavam na rua, as famílias se conheciam, os comércios se conheciam, era um bairro bem mais aberto para as pessoas, para um bairro de condomínios. Ou seja, com o avanço da linha do trem, do metrô, com o avanço da cidade, de São Paulo se, se urbanizando da maneira que é hoje, as pessoas pararam de morar em. As vilas pararam de ser aquelas vilas mais abertas e viraram vilas mais fechadas, com condomínios, com prédios e tudo mais. E eles mostram bem interessante nessa pesquisa de como a visão dos adultos do mundo é diferente por conta da infância. Que eles falam que as pessoas mais velhas, por ter morado na Barra Funda, onde você podia brincar na rua, elas exploravam o bairro sem supervisão de adultos, então elas iam comprar bala na Bomboniere, iam na mercearia, iam e voltavam da escola sozinhas, não iam de topique e tudo mais. Elas tinham uma noção muito maior do que é o mundo, em fronteiras. Elas tinham noção de que o mundo não era a casa delas, vamos dizer assim. Elas tinham noção da heterogeneidade, elas tinham noção da diferença das pessoas, elas tinham noção de que existiam mais a se explorar, elas eram abertas, muito mais abertas a experiências novas em relação de comportamento, de alimentação e tudo mais. Enquanto as gerações mais recentes, que cresceram dentro do portão de casa, eram muito mais fechadas a experiências novas. Elas tinham uma noção de que o mundo era o quintal delas. Elas não tinham tanta adaptabilidade, elas não tinham tanta vontade de conhecer o diferente, porque elas moraram circunscritas, moraram isoladas, cresceram isoladas, né? Então, uma pessoa que vai viver no homeschooling, ela vai ter muito mais chance de ser uma pessoa totalmente isolada e totalmente com dificuldade de abertura ao novo. Isso é muito prejudicial. Pode ser boa para você proteger seu filho de perigos que você, como pai, tem medo. Mas lembre-se que a gente cria filho pro mundo, né? Felizmente ou infelizmente. E quando você virar adulto, você tem que tomar conta dos seus BO. E quando você faz uma criação cada vez mais numa bolha, cada vez mais fica difícil para esse adulto tomar conta das suas responsabilidades, né? Mas é isso. React, vídeo muito bom. Não esqueça de dar aquela moral lá pro Pirula. Um like, comentário e se inscrever se você quiser e puder. E não esquece de me dar uma moral aqui também. Se você quiser e você puder, deixe seu like, seu comentário e se inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!